A Teosofia Original traz para você a Doutrina Secreta, volume 1, parte 1, Introdução, escrito por Helena Petrovna Blavatsky. Publicado originalmente em 1888. Introdução. Tradução do original na íntegra. Continuação. Mas não há necessidade de enviar o leitor pelo deserto, quando as mesmas provas da civilização antiga são encontradas mesmo em regiões comparativamente povoadas do mesmo país. O oásis de Chertchen, por exemplo, situado a cerca de 4.000 pés acima do nível do rio Chertchen Daria, é cercado pelas ruínas de vilas e cidades arcaicas em todas as direções. Lá, cerca de 3.000 seres humanos representam as relíquias de cerca de 100 nações e raças extintas, cujos nomes agora são desconhecidos por nossos etnologistas. Um antropólogo se sentiria mais do que envergonhado de classificar, dividir e subdividi-los, mais ainda, como os respectivos descendentes de todas essas raças e tribos antediluvianas sabem pouco sobre seus próprios antepassados, como se tivessem caído da lua. Quando questionados sobre sua origem, eles respondem que não sabem de onde vieram seus pais, mas ouviram que seus primeiros homens eram governados pelos grandes gênios desses desertos. Isso pode ser atribuído à ignorância e à superstição, mas, tendo em vista os ensinamentos da doutrina secreta, a resposta pode se basear na tradição primitiva. Isolada, a tribo de Khorasan afirma ter vindo do que hoje é conhecido como Afeganistão, muito antes dos dias de Alexandre, e traz uma tradição lendária nesse sentido como corroboração. O viajante russo General Prjevalsky encontrou, bem perto do oásis de Chertchen, as ruínas de duas cidades enormes, a mais antiga das quais, segundo a tradição local, foi destruída há 3.000 anos por um herói gigante, e o outro pelos mongóis no 10º século de nossa era. A localização das duas cidades está agora coberta devido às areias movediças e ao vento do deserto, com relíquias estranhas e heterogêneas, com louças quebradas, utensílios de cozinha e ossos humanos. Os nativos costumam encontrar moedas de cobre e ouro, prata derretida, lingotes, diamantes e turquesas, e o que é mais notável, vidro quebrado. Caixões de madeira ou material, que não se deteriora também, dentro dos quais são encontrados corpos embalsamados, maravilhosamente preservados. As múmias masculinas são homens extremamente altos e fortes, com cabelos longos e ondulados. Uma sepultura foi encontrada com 12 corpos de homens. Outra vez, em um caixão separado, uma jovem foi descoberta por nós. Seus olhos estavam fechados com discos dourados e as mandíbulas mantidas firmes por uma argola dourada correndo debaixo do queixo até o topo da cabeça. Vestida com uma roupa estreita de lã, o peito estava coberto de estrelas douradas, com os pés nus. Para isso, o famoso viajante acrescenta que ao longo de todo o caminho do rio Chertchen, ouviram lendas de cerca de 23 cidades enterradas há séculos pelas areias movediças dos desertos. A mesma tradição existe no Lobnor e no oásis de Keria. Os traços de tal civilização, e essas e outras tradições, nos dão o direito de acreditar outras tradições lendárias garantidas por nativos educados e instruídos da Índia e da Mongólia,
quando falam de imensas bibliotecas recuperadas da areia, junto com várias relíquias da antiguidade, conhecimento mágico que foram todos guardados em segurança. Para recapitular, a doutrina secreta era a religião universalmente difundida no mundo antigo e pré-histórico. Prova de sua difusão são os registros autênticos de sua história, uma série completa de documentos mostrando seu caráter e presença em todas as terras, junto com o ensinamento de todos os seus grandes adeptos. Existem até hoje nas criptas secretas das bibliotecas pertencentes à fraternidade oculta. Esta afirmação é tornada mais crível pela consideração dos seguintes fatos: a tradição dos milhares de pergaminhos antigos salvos quando a Biblioteca Alexandrina foi destruída, as milhares de obras em sânscrito que desapareceram na Índia no reinado de Akbar, a tradição universal na China e no Japão de que os verdadeiros textos antigos, com os comentários que por si só os tornam compreensíveis, totalizando milhares de volumes, há muito estão fora do alcance de mãos profanas. O desaparecimento da vasta literatura sagrada e oculta da Babilônia. A perda daquelas chaves que por si só poderiam resolver os 1000 enigmas dos registros hieroglíficos egípcios. A tradição na Índia de que os verdadeiros comentários secretos, que por si só tornam inteligível o Veda, embora não sejam mais visíveis aos olhos profanos, ainda permanecem para o iniciado, ocultos em cavernas e criptas secretas, e uma crença idêntica entre os budistas em relação aos seus livros secretos. Os ocultistas afirmam que tudo isso existe, a salvo das mãos expoliadoras dos ocidentais, para reaparecer em uma época mais esclarecida, para a qual, nas palavras do falecido Swami Dayananda Sarasvati, os mlechas terão que esperar. Pois não é culpa dos iniciados que esses documentos estejam agora perdidos para os profanos. Nem sua política foi ditada pelo egoísmo ou por qualquer desejo de monopolizar a tradição sagrada que dá vida. Havia partes da ciência secreta que, por eras incalculáveis, tinham que permanecer ocultas do olhar profano. Mas eram assim porque divulgar para a multidão despreparada segredos de tamanha importância era o equivalente a dar a uma criança uma vela acesa em um paiol de pólvora. A resposta a uma pergunta que frequentemente surge na mente dos estudantes quando se reúnem com afirmações como essa pode ser descrita aqui. Nós podemos entender, eles dizem, a necessidade de esconder do rebanho segredos como o vril, ou a força destruidora de rochas, descoberta por J. W. Keeler, da Filadélfia. Mas não podemos entender como qualquer perigo pode surgir da revelação de uma doutrina puramente filosófica, como, por exemplo, a evolução das cadeias planetárias. O perigo era este: doutrinas como a cadeia planetária ou as 7 raças dão uma pista da natureza 7 vezes maior do homem, pois cada princípio está correlacionado a um plano, um planeta e uma raça, e os princípios humanos estão, em todos os planos, correlacionados com forças ocultas em 7 partes. As dos planos superiores são de tremendo poder. De modo que qualquer divisão setenária, de uma vez, dá uma pista para enormes poderes ocultos, cujo abuso causaria um mal incalculável à humanidade.
Uma pista, que talvez não seja uma pista para a atual geração, especialmente os ocidentais, protegida como está por sua própria cegueira e descrença materialista ignorante no ocultismo, mas uma pista que, no entanto, teria sido muito real nos primeiros séculos da era cristã, para as pessoas totalmente convencidas da realidade do ocultismo e entrando em um ciclo de degradação, o que as tornava impetuosas por abuso de poderes ocultos e da feitiçaria da pior espécie. Os documentos foram ocultados, é verdade, mas o conhecimento em si e sua existência real nunca foram mantidos em segredo pelos hierofantes do templo, nos quais os mistérios já foram transformados em disciplina e estímulo à virtude. Esta é uma notícia muito antiga e foi repetidamente divulgada pelos grandes adeptos de Pitágoras e Platão até os neoplatônicos. Foi a nova religião dos nazarenos que provocou uma mudança para pior na política de séculos. Além disso, há um fato bem conhecido, muito curioso, corroborado pelo escritor por um distinto cavalheiro ligado há anos a uma embaixada russa, ou seja, que existem vários documentos nas bibliotecas imperiais de São Petersburgo para mostrar que, até tão tarde quanto nos dias em que a maçonaria e as sociedades secretas dos místicos floresceram desimpedidas na Rússia, ou seja, no final do século passado e início do presente, mais de um místico russo viajou para o Tibete, pelas montanhas Urais, em busca de conhecimento e iniciação nas criptas desconhecidas da Ásia Central. E mais de um voltou anos depois, com um rico acervo de informações que nunca poderiam ter sido fornecidas a eles em nenhum lugar da Europa. Vários casos poderiam ser citados e nomes conhecidos apresentados, mas pelo fato de que essa publicidade poderia incomodar os parentes vivos dos ditos iniciados. Que qualquer um examine os anais e a história da maçonaria nos arquivos da metrópole russa e ele se assegurará do fato declarado. Esta é uma corroboração do que já foi afirmado muitas vezes antes e, infelizmente, de maneira muito indiscreta. Em vez de beneficiar a humanidade, as acusações virulentas de invenção deliberada e impostura com um objetivo lançado àqueles que afirmavam, mas um fato verdadeiro, mesmo que pouco conhecido, só geraram um karma ruim para os caluniadores. Mas agora o mal está feito, e a verdade não deve mais ser negada, quaisquer que sejam as consequências. É uma nova religião? Nos perguntam. De jeito nenhum. Não é uma religião, nem é sua filosofia nova, pois, como já foi dito, é tão antigo quanto o homem que pensa. Seus princípios não são publicados agora pela primeira vez, mas foram cuidadosamente distribuídos e ensinados por mais de um iniciado europeu, especialmente pelo falecido Ragon. Mais de um grande estudioso afirmou que nunca houve um fundador religioso, seja ariano, semítico ou turaniano, que havia inventado uma nova religião ou revelado uma nova verdade. Esses fundadores eram todos transmissores, não mestres originais. Eles foram os autores de novas formas e interpretações, enquanto as verdades nas quais estes se baseavam eram tão antigas quanto a humanidade. Selecionar uma ou mais dessas grandes verdades, atualidades visíveis apenas aos olhos do verdadeiro sábio e vidente, dentre as muitas reveladas oralmente ao homem no começo, preservadas e perpetuadas no adita dos templos por iniciação, durante os mistérios e por transmissão pessoal. Eles revelaram essas verdades para as massas. Assim,
toda nação recebeu, por sua vez, algumas das verdades ditas, sob o véu de seu próprio simbolismo local e especial, que, com o passar do tempo, se transformou em um culto mais ou menos filosófico, um panteão disfarçado de mítico. Portanto, Confúcio, um legislador muito antigo da cronologia histórica, apesar de um sábio muito moderno na história do mundo, mostrado pelo Dr. Legge, que o chama de enfaticamente um transmissor, não um criador, disse: eu apenas continuo, não posso criar coisas novas. Eu acredito nos antigos e, portanto, eu os amo. A escritora também os ama e, portanto, acredita nos antigos e nos herdeiros modernos de sua sabedoria. E acreditando em ambos, ela agora transmite o que recebeu e aprendeu a todos aqueles que o aceitarem. Quanto aos que podem rejeitar seu testemunho, ou seja, a grande maioria, ela não tolerará rancor, pois eles terão o direito de negar, assim como ela de afirmar, uma vez que olham a verdade a partir de dois pontos de vista inteiramente diferentes. De acordo com as regras da erudição crítica, o orientalista deve rejeitar a priori qualquer evidência que não possa verificar completamente por si mesmo. E como erudito ocidental, pode aceitar como boato aquilo que nada sabe. De fato, o que é dado nesses volumes é selecionado a partir do oral, tanto quanto de ensinamentos escritos. Esta primeira parte das doutrinas esotéricas é baseada nas estâncias, que são os registros de um povo desconhecido da etnologia. Alega-se que eles foram escritos em uma língua ausente da nomenclatura de línguas e dialetos com os quais a filologia está familiarizada. Diz-se que emanam de uma fonte repudiada pela ciência e, finalmente, são oferecidos por meio de uma agente incessantemente desacreditada perante o mundo por todos aqueles que odeiam verdades indesejadas ou que têm algum hobby especial para defender. Portanto, a rejeição desses ensinamentos pode ser esperada e deve ser aceita com antecedência. Ninguém que se denomina um estudioso, seja qual for o departamento da ciência exata, poderá considerar seriamente esses ensinamentos. Eles serão ridicularizados e rejeitados a priori neste século, mas apenas neste. Pois no século XX de nossa era, os estudiosos começarão a reconhecer que a doutrina secreta não foi inventada nem exagerada, mas, pelo contrário, simplesmente delineada e, finalmente, que seus ensinamentos são anteriores aos Vedas. Este último não foi ridicularizado, rejeitado e chamado de uma falsificação moderna tão recentemente quanto 50 anos atrás. O sânscrito não foi proclamado ao mesmo tempo como descendente e dialeto derivado do grego, segundo Lampier e outros estudiosos? Por volta de 1820, o professor Max Miller nos diz que os livros sagrados dos Brahmanes, dos magos e dos budistas eram praticamente desconhecidos. Sua própria existência era duvidosa e não havia um único estudioso que pudesse ter traduzido uma única linha do Veda, do Zen-Avesta ou do Triptaka budista. E agora, os Vedas são comprovadamente o trabalho da mais alta antiguidade, cuja preservação é quase uma maravilha. No próximo vídeo, continuaremos com a introdução do primeiro volume da Doutrina Secreta.